Fala galera, bem-vindos aqui à live da Bike número 15. E hoje a gente vai falar de como que a gente vai cruzar a estratégia do pozinho com uma estratégia de ações de longo prazo. É isso mesmo, dá para você ter mais ações e ficar seguro a partir disso, porque você vai aprender a blindar a tua carteira de ações com o pozinho mágico das puts, beleza? Então segura aí que a gente vai fazer um passo a passo para entender como é que isso pode se tornar realidade nessa live da Bike. Quem é que tá aí, ó? Júnior, Niltinho, Cílio Maresias. Quem aí já opera opções, escreve aqui embaixo. Eu já opero. Quem quer aprender a operar opções, escreve aqui, eu quero aprender. Olha o Thiago Silveira aí. Osmar Família, Diógenes Ximenes, Rodrigo Melo, Didi Zera, Walter Borges Damasceno. Quem ainda nem tem conta aberta na corretora, manda um alô também aí, ó. O Alê Lorandi, Cristiano Brasil, o Marconi Nunes, Caio Barreto Basket, Bruno da Silva, Morgana Semijoias, o Edmilson falou que a minha barriga tá grande, é isso aí mesmo, tá grande. Olha aí, muita gente querendo aprender a operar opções. Socorro Torres tá falando que quer pedir socorro. A Mariana, 2022, esse ano é o ano, hein? Anderson Lima também. O Romeu falou que tem conta, mas não começou ainda. Hoje pode ser o dia que você vai entender realmente o que precisa para começar. Beleza? Acabamos de conversar aí com o pessoal. Olha o Vitor Damasio aí. Um dos grandes mentores que eu tive no digital. Uma vez eu tava feliz, né? Que eu tinha passado pro meu mestrado na França. Aí mandei uma mensagem pro Vitor falando de como é que eu tinha uma síndrome de vira-lata e acreditava que o mestrado ia fazer as pessoas me respeitarem mais, né? E aí ele mandou uma frase falando como é que no meu próprio discurso eu estava repetindo aquela crença. Isso me destravou naquele momento. Uma outra coisa que o Vitor me ensinou também é que às vezes você está gerando benefício para o teu cliente, para o teu aluno, só que você tem que lembrar ele de que agora ele é capaz de fazer isso. Eu mesmo que ele contou isso num evento dele, que é o Deimásio, usou até um exemplo de um ortopedista que que ajudava o cliente, o paciente a não ter mais dor, só que o cara estava tão traumatizado de levantar o braço que ele nunca mais tinha testado, depois que ele estava curado, levantar o braço. E é a mesma coisa você aí, que já aprendeu sobre o mercado financeiro, já aprendeu como investir, mas até agora não colocou na prática. Exato, não basta transformar, tem que mostrar que transformou. Isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na mentoria Start Milionário, na comunidade do Tio Uli, que a gente está toda hora compartilhando resultado positivo, tanto para mostrar para você que você pode sim dobrar o teu saldo em conta em menos de 30 dias, assim como o Michael Melo fez, mas você também pode aprender a surfar as ondas do mercado financeiro, tanto no mercado de opções quanto no mercado de criptoativos, e ter retornos realmente explosivos, com risco controlado. Hoje, tive a oportunidade aí de ir lá em Itaguaí, na ONG que a minha esposa trabalha, Semeando para o Futuro. Tivemos a oportunidade lá de fazer a inauguração de uma quadra. Beleza? Tamo junto, Vitão. E essa cobertura dessa quadra, que custou 25 mil reais, foi um presente da última turma da mentoria Start Milionário para a ONG. Então ela estava representando um pouco de cada um de vocês aí, que acompanha o conteúdo, que chega junto nos treinamentos pagos. Lembrando que é extremamente importante você chegar junto nas soluções que você quer para o mundo.
E quando a gente faz uma troca, onde eu libero o acesso, libero a minha experiência, libero o meu conhecimento, e você paga, o mais importante desse pagamento é você se comprometer. Cansei de dar o meu treinamento aqui de forma gratuita e as pessoas aprendem acabam não valorizando, né? Elas aprendem o conteúdo, mas não valorizam o conteúdo. Isso é um problema. Então, galera, falando aqui sobre o conteúdo de hoje, imagina que você tem uma carteira de ações. Por que você vai ter uma carteira de ações? Por que você teria uma carteira de ações? Porque é o mecanismo pelo qual você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, enquanto você estiver fazendo um ritual de saúde, como exercício, um ritual de desfrute, como uma viagem. Vai permitir que o dinheiro esteja trabalhando para você, enquanto você está curtindo a tua família. Vai fazer o dinheiro trabalhar para você, enquanto você está focado no teu trabalho, da tua carreira. Porque um dos pontos que eu acabo discordando da maioria desses gurus aí na internet é que você tem que viver de bolsa, você tem que viver de trade, você tem que viver de investimentos. Eu não acredito nisso. Não que não seja possível, mas acho que é muito pouco para a tua existência, para o teu potencial. E o grande desperdício do mundo não é as coisas que a gente faz. O grande desperdício do mundo são os potenciais não explorados. Então você tem um potencial de ser muito maior do que você é. Só que você tem medo de viver essa vida. As pessoas, quando eu começo nesse assunto, que não é uma filosofia minha, se você quiser se aprofundar nesse assunto, leia o livro A Coragem de Não Agradar. Lá eles ensinam que a gente tem medo de alcançar a nossa vida extraordinária, porque a gente vai ter que abandonar todos os benefícios que a nossa vida subótima tem. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a crença de que se elas forem muito bem sucedidas, elas vão acabar abandonando a família, os amigos de longa data, as pessoas que elas amam. Porque a crença das pessoas é: se eu for gigante, isso é solitário. Se eu for gigante, eu vou estar sozinho, porque os meus amigos não são gigantes, eles não têm a ambição que eu tenho. Então você tem medo de cair para dentro do estilo de vida que vai gerar a tua vida extraordinária. Elas adoram criar um álibi para o fracasso. Normalmente esse álibi para o fracasso chama-se trauma. E aí você fica passando a mão na cabecinha do trauma. Ah, coitadinho, eu nasci pobre, eu nasci sem pai e mãe, eu nasci sem família, eu não fiz faculdade. Todos esses percalços aí, todos esses limitadores são desculpas que a gente cria. E eu tô falando, eu também tenho as minhas desculpas, eu também tenho as minhas enganações que me impedem de viver a minha vida extraordinária. E é por isso que eu vou atrás desse tipo de conteúdo, porque eu quero me desbloquear para o meu próximo nível. Eu quero me desbloquear para o meu próximo nível. Porque o nível dos investimentos eu já alcancei. Então um dos motivos de eu estar aqui um sábado à noite trabalhando, enquanto a minha família está ali no canto brincando, não é porque eu preciso estar aqui, é porque eu posso escolher que horas que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar, o ritmo que eu vou trabalhar. Eu posso escolher a minha rotina. E isso tudo começa porque há quase 22 anos atrás eu tomei uma decisão. Tomei a decisão que eu ia ter mais intimidade com o mundo das finanças. E que eu ia aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim. É por isso que você precisa aprender a escolher as ações certas para o teu dinheiro trabalhar para você. E isso funciona como uma grande bola de neve, aonde você vai, primeiro, escolher uma corretora,
Depois, você vai aprender a plataforma. O que é a plataforma? É como você vai comprar ou vender. É dominar o home broker. É dominar aquele softwarezinho da corretora que serve para você comprar algo por 1 e vender por 2. Comprar algo por R$100 que vai te pagar R$1 por mês de aluguel. Porque do mesmo jeito que você pode chegar num prédio comercial, comprar uma sala comercial, chegar num shopping de bairro, comprar uma loja, e aquilo vai te pagar uma renda periódica, vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Você pode fazer isso também através do mercado de ações. E qual que é a vantagem de fazer isso através do mercado de ações? Primeiro é a facilidade e a rapidez. Segundo, é entender que é muito mais barato, porque eu não tenho que pagar corretagem no corretor. Essas rendas que a gente chama de aluguel, vamos chamar de dividendos no mercado de ações, não são tributados, ou seja, você vem, recebe esse dinheiro sem ter que pagar nenhum imposto em cima. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, se você está pensando em comprar uma casa no teu futuro, essa vantagem de não pagar imposto, ela é muito grande. Você pode ter nessa carteira de ações negócios que ganham em real, negócios que ganham em dólar, negócios que se beneficiam da alta da inflação, negócios que se beneficiam da queda da inflação, negócios do varejo, negócios do agronegócio. Ou seja, você pode ter o teu capital, o teu patrimônio, a tua carteira de investimentos espalhada em riscos diferentes. E isso vai fazer o que com o teu patrimônio? Vai ajudar a proteger o teu patrimônio sem abrir mão de retorno. E o que a gente tem que ter nessa carteira que vai fornecer essa renda passiva, onde você não vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro? Eu não estou falando que o trabalho é zero. Você vai ter o trabalho de estudar e vai ter que ter o trabalho de executar a estratégia. Só que eu posso fazer essa estratégia ser tão simples que você vai dedicar apenas 10 minutos a cada 10 anos. É isso. Você não escutou errado. Imagina você executar uma estratégia, ou seja, comprar ações hoje, ser sócio de empresas hoje, que vão permitir que o dinheiro trabalhe para você durante 10 anos, não enquanto você está com a perna pro alto, não enquanto você está botando o teu futuro para sorte. Não, é um método testado, provado, descrito academicamente em artigos internacionais premiados. Você pode ter essa carteira de investimentos de longo prazo feitas em apenas 10 minutos por década e pegar o teu tempo e dedicar ao trabalho, à geração de valor. Tudo isso é possível se você seguir os seguintes pontos. Só que antes eu quero saber se você está me acompanhando aqui. Escreve aqui, estou acompanhando. Olha, Mauela virou uma pedinte virtual, virou uma mendiga virtual. Eu não quero isso aqui no meu canal, tá? Vai encher o saco de outro. Se fazer de vítima, se fazer de coitado aqui não. Sai da internet e vai trabalhar. Porque eu tô aqui trabalhando. E eu quero dar chance de quem quer executar, não de quem quer reclamar. Olha aí, o pessoal tá acompanhando. Então vem comigo. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar uma carteira concentrada. E o que é uma carteira concentrada de investimentos? É uma carteira que vai ter de 10 a 15 ações. Pode parecer muito, mas em termos de diversificação isso é considerado pouco, uma vez que o Ibovespa, por exemplo,
a gente está falando de mais de 80 ações diferentes. Quando a gente fala do S&P 500, a gente está falando de 500 empresas. 1, 2, 3, 4, 5. O que é o Ibovespa, Tchulho? É o que as pessoas que não entendem nada sobre a Bolsa, que não sabem o que comprar, deveriam estar comprando se elas querem se expor ao Brasil. O que é o S&P 500, Tchulho? O S&P 500 é a média das ações americanas para quem não sabe que empresa comprar nos Estados Unidos e quer se expor ao mercado de ações em dólar. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vem aqui, compra um pouco de Petrobras, um pouco de Vale, um pouco de Magazine Luiza e acha que está diversificado. Isso não é diversificação, isso é um erro. É um erro de principiante. E provavelmente você vai acabar investindo naquelas ações, naquelas empresas que as pessoas estão falando com mais intensidade, com mais frequência na internet. Por quê? Porque isso vai gerar um gatilho mental de familiaridade com você. Quanto mais as pessoas falarem de uma ação, maior vai ser a chance de você perceber ela com menos risco. Beleza? Então, o que a gente precisa entender? Nessas 10 a 15 ações, a gente vai ter algumas empresas do mesmo setor. Então eu vou ter 2 empresas do setor de saneamento. A gente vai ter 3 empresas do setor de energia elétrica. A gente vai ter 3 bancos. Então essas 10 ou 15 ações vão estar distribuídas em 5, 6 setores. Então a gente percebe que a gente tem subcategorias de diversificação. A gente pode ter a diversificação entre países, Brasil e Estados Unidos. A gente pode ter a diversificação entre setores, varejo, energia, saneamento, bancos. A gente pode ter diversificação subsetorial, small caps, empresas pequenas dentro do setor de energia, large caps, empresas grandes dentro do setor de energia. Só que isso a gente está falando de renda variável. A gente ainda poderia expandir isso para commodities metálicas, prata, ouro. A gente poderia estar falando de imóveis, fundos imobiliários, REITs, Brasil, Estados Unidos. A gente poderia estar falando de commodities agrícolas, milho, soja, café. Então, tudo isso compõe uma carteira diversificada. E saber encontrar empresas perenes, setores diversificados é um dos segredos de montar uma carteira realmente resiliente no longo prazo, que vai gerar renda passiva, livre de imposto de renda, para que você possa continuar ganhando dinheiro enquanto você está desfrutando de uma vida realmente livre. Livre geograficamente, livre de tempo, livre de escolhas, livre de fazer o que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser. Então, como é que a gente faz para encontrar essa carteira perene? Primeiro, a gente vai encontrar empresas que têm resultados positivos de maneira sucessiva. A gente vai pegar períodos desafiadores para a economia nacional e internacional e a gente vai filtrar empresas que continuaram tendo lucros nesses períodos. Então, por exemplo, se a empresa ela teve lucros em 2015, que foi o Dilma vírus, essa empresa de alguma forma ela é diferenciada. Mas se essa empresa ela teve lucros em 2015 e também teve lucros em 2020, onde a gente teve uma crise sanitária global, dólar subiu, desemprego subiu, juro subiu, juro caiu em outros momentos. Se essa empresa ela teve lucros recorrentes durante esses 2 períodos, significa que ela tem algo diferente da maioria. Quem gostaria de ser sócio desse tipo de empresa, que consegue ultrapassar essas barreiras e continuar sendo lucrativa, adicionando patrimônio para os seus sócios? Fala aqui, quem gostaria de ser sócio dessas empresas?
Só que mesmo essas empresas, elas também sofrem quedas. A gente não está falando que essas empresas não vão ter desvalorizações nas ações. Essas empresas, mesmo tendo lucro de maneira consecutiva, sendo empresas perenes, aumentando o market share, elas podem sair de uma cotação de 40 e ir para 20. Só que quando você identifica essas empresas e entende que elas vão continuar gerando resultados positivos, crescendo, gerando valor para os seus clientes, para a sociedade, a gente vai ver o valuation caindo e o patrimônio subindo. Em algum momento isso vai ficar muito barato, vai ficar muito atrativo. Só que imagina que se eu pudesse ganhar dinheiro nesse momento de queda, nesse momento onde há uma desvalorização desses negócios perenes. Imagina se eu pudesse fazer caixa nesses dias de chuva. Isso é possível. E o melhor, isso é possível ao ponto de você pegar essa renda, esses dividendos, esses aluguéis que essas empresas vão te pagar periodicamente, comprar esses guarda-chuvas e fazer esses aluguéis dobrarem ao longo do tempo. Isso é possível e eu quero te ensinar a fazer isso sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Vai ter um custo, sim. Vai ter o custo do teu tempo. Vai ter o custo de você parar para me ouvir, anotar tudo isso. A gente vai fazer agora, às 8 horas da noite, no episódio 26 da série Comprar ou Vender. Eu vou fazer esse conteúdo no YouTube e ele vai ficar disponível gratuitamente. É só você cair para dentro, me chama no direct, pede o hashtag, não, hashtag entre aspas, pozinho blindado. Pede o pozinho blindado que eu vou ensinar agora no YouTube, às 8 horas da noite, na minha série gratuita, Comprar ou Vender, no episódio 26. Como é que você pode pegar essas empresas concentradas em 10, 15 ações, que tem uma recorrência de lucro operacional de 6 anos seguidos e que tem uma vantagem competitiva clara. Como é que a gente vai medir essa vantagem competitiva clara? A gente vai calcular o retorno sobre o capital empregado dessas empresas, que é o lucro operacional menos os impostos pagos, divididos pelo patrimônio líquido mais a dívida líquida. Tudo isso de maneira organizada, assim como eu vou mostrar ali na série, vai possibilitar que você consiga ter retorno de longo prazo, se protegendo na cauda longa do mercado. E eu vou ensinar como é que isso. Beleza? Cristina, relaxa. Relaxa. Deus vai cuidar direitinho do que cada um faz e que cada um fala. Eu tô muito tranquilo, Cristina. Beleza? Galera, então, quem estava ligado aqui, quem aprendeu aqui, eu já acabei de determinar quais são os pré-requisitos de uma carteira perene, 6 anos de lucro operacional, alto ROIC, baixo beta. A gente vai organizar isso, vai sair uma carteira brasileira. Eu vou medir o beta dessa carteira. Eu vou equalizar isso com o delta das puts do BOVA11 e isso vai gerar uma proporção ideal
de quanto de pozinho você vai ter que comprar nessa carteira para proteger ela, a sua cauda longa. Beleza? Olha aí, ó. Conteúdo top. Para quem não entendeu, não sabe o que o senhor está falando. É isso. Eu sei que esse assunto, ele pode ser um pouco estranho para algumas pessoas. Só que para você diminuir a tua estranheza com esse tipo de conteúdo, só basta uma coisa: seguir aqui o meu canal, me acompanhar de maneira disciplinada e vir com o tio Uri. Esse conteúdo aqui ele é gratuito, ele vai ficar disponível para você, mas eu quero que você venha para a série Comprar ou Vender, onde a gente vai aprofundar ainda mais como é que você pode fazer um pozinho blindado, uma carteira de ações de longo prazo. Tô aqui, ó, na sala linda, iluminada. A gente vai começar esse conteúdo em 5 minutos no YouTube. Vem comigo. Só começo.